1h40. Bom, você que está acostumado a ouvir a nossa programação de segunda a sexta, sabe que essa hora, 1h30, 1h40, Vera Magalhães, jornalista, nossa comentarista política, entra para falar com o Sardenberg ou com a Cássia. E hoje não é diferente, a gente manteve o horário para recebê-la aqui nessa cobertura especial de posse dos governadores, posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, diretamente de Brasília. Oi, Vera, boa tarde. Boa tarde, Tatiana. Boa tarde, ouvintes. Um feliz ano novo para você e para os nossos ouvintes. Estou aqui em São Paulo com você, Tati. O olho e o ouvido em Brasília, a apuração em Brasília, mas estamos aqui na nossa São Paulinha aqui, já Perdoa a apresentadora. 2023. Perdoa a apresentadora confusa. Já não sei mais quem tá onde. Maria Cristina que tá em Brasília. Vera tá aqui em São Paulo. Ô, Vera, então vamos aproveitar que você tá aqui em São Paulo. Quero te ouvir a respeito da posse de Tarcísio de Freitas, que, como eu falava mais cedo com a nossa reportagem, tem uma marca importante que é botar fim a 30 anos de governo do PSDB no estado, né? Exatamente, Tati. Essa é uma das marcas, um dos vetores da eleição do Tarcísio de Freitas. Encerra um ciclo histórico, um ciclo que não tem nenhum tipo de paralelo em outros estados brasileiros. Nunca o mesmo partido governou por tanto tempo um estado, como aconteceu com o PSDB aqui em São Paulo, de forma ininterrupta. Então, para o bem e para o mal, tem legados positivos do PSDB, mas tem também muitas deficiências que levaram ao desgaste das gestões tucanas, entre elas denúncias de corrupção em obras do metrô, do Rodoanel. Então, essa alternância de poder, e também demonstrou a força do bolsonarismo aqui no estado. Bolsonarismo como um fenômeno importante em São Paulo. Bolsonaro venceu aqui em 18, venceu aqui agora e elegeu o seu próprio poste, por assim dizer. Porque da mesma maneira que Lula fez com Dilma, Fernando Haddad e outros que ele ungiu na política, o Bolsonaro olhou para o seu time de ministros e escolheu um técnico e viu nele potencial para ser candidato em São Paulo, um estado ao qual ele não era, no qual ele não tinha domicílio eleitoral. Então foi uma aposta arriscada em que o presidente pôs todo o seu peso político. Daí, porque vai ser muito importante a gente observar como vai se dar essa relação do Tarcísio com o bolsonarismo. Dias antes da posse, ele disse que não era um bolsonarista raiz. Essa declaração pegou muito mal. Ele teve de ir a Brasília fazer uma foto, aparecer com o Bolsonaro para desfazer o mal-estar, mas o fato é que hoje não havia ninguém da família Bolsonaro na posse. Então, o Bolsonaro é o grande responsável pela eleição de Tarcísio, a ponto de ele ter feito menção a isso no seu discurso, não pôde se esquivar, como outros fizeram, mas o distanciamento fica evidente porque o Bolsonaro não tuitou nada a respeito da posse dele, nem desejou boa sorte, lá do seu exílio de Miami ou de Orlando, não fez nenhuma referência ao Tarcísio, e nem o Eduardo Bolsonaro, que é o bolsonarista, o membro do clã aqui de São Paulo, esteve na posse. Então, é uma relação que ainda está por ser mais bem compreendida como ela vai se dar na gestão. Me chamou a atenção que ele tenha chamado para si a marca do bolsonarismo, enquanto, por exemplo, Cláudio Castro e Romeu Zema se esquivaram de fazer o mesmo, né? Foram inclusive perguntados, pelo menos Cláudio Castro foi perguntado e saiu ali pela tangente. Achei corajoso quase, viu, Vera? Tarcísio colar o bolsonarismo nele, agradecer ao Bolsonaro assim tão claramente. É porque ele, diferentemente dos outros, deve única e exclusivamente ao Bolsonaro a sua eleição. O Zema foi alguém candidato pelo Partido Novo lá em 18, era um azarão e foi levado na onda bolsonarista, mas aquela mesma que levou o Witzel, que levou o Dória, que levou o Moisés lá em Santa Catarina. Não é que o Bolsonaro fez deles candidatos, como aconteceu agora. E eu acho que o Tarcísio olha, Tati, para uma realidade na qual vários que romperam com Bolsonaro ficaram com a pecha de traidores
desses apoiadores mais radicais e extremistas do bolsonarismo. Então a gente viu o que o Bolsonaro fez com o Dória, em termos de reputação e de popularidade. Nós vimos o que aconteceu com os outros anjos caídos do bolsonarismo, que não se elegeram, Alexandre Frota, Joyce Hasselmann, tantos outros. Então eu acho que ele olha para isso e vê que ele ainda não pode dar um grito de independência. Esses outros estão indo para um segundo mandato, bem ou mal se reelegeram, podem dizer que sim, surfaram a onda do Bolsonaro, mas veja, eles só apoiaram Bolsonaro publicamente no segundo turno, quando eles mesmos já estavam reeleitos. Então a situação do Tarcísio ainda não permite esse grito de independência nessa amplitude, mas ele já vai dando uma no cravo, uma na ferradura. Colocou o Kassab, que é um líder político de centro-direita, mais pragmático, menos ideológico, deu menos espaço aos bolsonaristas raiz do que se imaginava, não deu a eles áreas nevrálgicas que eles pretendiam ocupar, como a cultura com o Mário Frias. Então a coisa está ali, ele está medindo o quanto de gritos de independência ele pode dar. No início não dá para ele fazer isso, porque aí vai ser taxado de traidor, traíra, traiu o capitão, traiu o mito, e o governo dele já vai começar emparedado. Então eu acho que é bem essa sintonia fina que ele está fazendo e deverá fazer. Sobre a posse de Lula agora à tarde, Vera, queria destacar com você o esquema de segurança reforçado na esplanada para a posse e a Praça dos Três Poderes já completamente tomada de gente. Lamentável que a gente tenha de ter no Brasil um esquema de segurança com preocupação para a possibilidade de ocorrências de atos terroristas, né, Tati? Isso é revelador do tanto que a política foi degradada pelos anos de Bolsonaro e o tanto que essa radicalização promovida a conta-gotas, de uma maneira que a gente muitas vezes não percebeu o grau em que isso estava ocorrendo e só veio a se dar conta diante de atos extremos, como essa ocupação da frente dos quartéis e preparação de caminhão-bomba para estourar na esplanada e tudo isso. E aí isso vai se refletir nesses próximos meses, quiçá próximos anos. E é importante saber que o governo que toma posse tem consciência dessa divisão da sociedade e do perigo que isso representa para o tecido social, econômico, político e institucional do país, e está tomando providências. Então tem algumas providências que foram muito positivas para a gente começar a tentar desarmar essa bomba que o Jair Bolsonaro deixou e antes de sair a francesa para a Flórida. Então o fato dos comandantes militares terem sido trocados preventivamente, antes mesmo da posse, e de que agora PRF e PF vão agir segundo suas determinações constitucionais e não mais aparelhadas como estavam. Então a gente tem uma série de bombas a desarmar, mas a expectativa política, né, passando aí dessa questão do capítulo da segurança, positiva, por ser justamente uma mudança de página, uma possibilidade do Brasil voltar a andar para frente, deixar de praticar políticas tão regressivas em áreas tão importantes como educação, cultura, ciência, saúde, meio ambiente. Exato, a gente teve aí só retrocessos em áreas que são vitais para o desenvolvimento de qualquer nação e ainda mais no século XXI, com os desafios de século XXI que a gente tem. Então a gente ficou preso ali numa mistura de século XIX com o século XX, sem olhar para o que são os desafios atuais. Então eu acho que a perspectiva nesse aspecto só pode ser positiva, porque não dá para ser pior do que o que a gente viveu nos últimos 4 anos. Perfeitamente. Para a gente fechar esse capítulo, então, vamos falar sobre algo inédito na história da redemocratização brasileira, que é um presidente não passar o cargo para o presidente eleito, como deveria fazer num Estado democrático de direito, numa nação democrática que respeita as instituições, os ritos democráticos simbólicos e tão importantes. Quer dizer, Bolsonaro não vai fazer isso, saiu do país
foi chamado de fujão, né? Pode ser considerada aí uma fuga do Brasil. E o último pronunciamento do governo que coube ao vice-presidente ontem, né? Ele acabou se apequenando ainda mais, né, Tatiana? Você veja, é uma série de atos desde a derrota que são típicos de meninos e crianças e não de chefes de Estado. Primeiro, você demorar tanto a reconhecer a derrota, depois ficar enclausurado na residência oficial sem despachar, sem governar, sem receber os seus ministros, sem tomar providências durante 2 meses, né? Durante 1/6 do ano, o Bolsonaro ficou enclausurado, lambendo as próprias feridas. É típico de alguém que nunca teve a dimensão do cargo que ocupou e que governou para si, para os seus e para um grupo muito restrito de brasileiros, nunca tendo a clarividência de entender que o Brasil é um país muito plural, muito heterogêneo, muito desigual e que isso requer do governante espírito público, que ele governe para todos, mesmo que muitas vezes isso contrarie a sua ideologia pessoal, o seu conjunto de valores e crenças, que no caso dele era um conjunto muito restrito, muito canhestro. Então essa ida para Miami, para Flórida, cercado de regalias, num condomínio caríssimo, com toda a sua família, usando dinheiro público, é uma saída bastante melancólica para um mandato em tudo melancólico. A gente enfrentou a nossa pior emergência sanitária, uma crise que vai moldar as nossas gerações mais novas, que traumatizou muita gente porque todo mundo perdeu um ente querido e a gente viveu isso, que já é um evento traumático por si só, sob o comando de alguém que não tinha essa dimensão histórica do cargo que ocupava. Então, tudo isso deixa feridas muito grandes no Brasil e essa saída é só a cereja do bolo disso. Até o general Mourão, o seu vice-presidente, parece ter percebido o quão bizarro e grotesco foi esse enredo final e usou o seu pronunciamento ontem em rede nacional para dar várias alfinetadas no Bolsonaro e mais ou menos dizer que a democracia não comporta esse tipo de comportamento. Então, Bolsonaro passa pelo vexame de, além de ter saído fugido e ter sido amplamente criticado até pelos seus apoiadores mais fanatizados, ter tido de ouvir do Mourão o que ele ouviu em rede nacional. Então, é alguém que já se apequenou desde a derrota, vai se apequenando cada vez mais e que, se continuar dessa maneira, ali, né, sem nenhum tipo de planejamento, agindo de forma errática, como, aliás, é o seu histórico desde que estava no Exército, agir de forma personalista, errática e apostando no caos, tende a dilapidar o patrimônio político que ele inegavelmente tem. Ele tem teve quase metade dos votos dos brasileiros em pouco tempo. Vamos ver, por exemplo, quanto tempo o Valdemar Costa Neto vai aceitar bancar essa festança na Flórida com a família toda e o PL bancando, porque até hoje a presidência da República bancou, mas e a partir de amanhã? Quem banca tudo isso? Então tem muita coisa para ver, tem aí a justiça a prestar contas e ele parece não estar sabendo lidar com a derrota de forma a preservar esse patrimônio político que ele tem. Sim. Para a gente se despedir, Vera, baseado em tudo isso que você está dizendo, queria que você desse um pouco a dimensão para a gente da importância histórica, institucional, simbólica dessa posse. Pois é, bastante importante, pelo fato de ser a primeira vez na história democrática do Brasil que um presidente governa pela 3ª vez, então tem uma chance inédita. O Lula já era um personagem singular da nossa história por toda a sua trajetória, toda a sua biografia, saído do Nordeste como retirante, chegando à presidência da República, tendo sido sindicalista, tendo sido preso na ditadura e depois de deixar a presidência também tendo enfrentado um processo que o levou à prisão e tendo
saído, redimido pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Então, uma trajetória em tudo inédita, única, e que confere a esse mandato também essa característica de ineditismo. Ele vem, portanto, com muita expectativa, mas com uma imensa responsabilidade. Uma responsabilidade para que ele e o PT precisam estar prontos. Não dá para achar que vai ser um governo como o de 20 anos atrás, porque o Brasil é outro, o mundo é completamente outro, os desafios são absolutamente mais complexos e majorados pelo legado de Bolsonaro. Ele falava em herança maldita do Fernando Henrique, de uma maneira até bastante injusta e meio infantil naquela ocasião, uma ideia de hegemonismo político do PT, de suplantar os antecessores a qualquer preço, e que nos custou caro, porque o PSDB foi pela mesma toada e dois partidos razoáveis da nossa democracia passaram a se engalfinhar, dando chance para a antipolítica ascender. Agora sim ele vai pegar uma herança maldita, e maldita no sentido de vir carregada de ódio, de ressentimento, de desinformação, de fake news, de negacionismo. Isso tudo leva um tempo para você desarmar, vai depender de uma circunstância do Congresso que ainda não está totalmente dada, de como vai se dar essa governabilidade, e exige do Lula muita humildade, muita responsabilidade e muita disposição de realmente dialogar com quem pensa diferente. O governo que chega, ele tem cores diferentes, ele tem sotaques diferentes e ele tem gêneros, ele está mais representado do ponto de vista de gênero, ele também é diverso do ponto de vista dos partidos, mas se você olhar para ele, social também, mas se você olhar para ele, para o core dele, para a casa de máquinas do governo, ele é um governo petista. Então o Lula, de um lado, ele acena essa diversidade e a frente ampla que ele prometeu, mas de outro ele diz: eu vou governar tendo como bolas de segurança os que estiveram comigo no momento da adversidade. Isso é compreensível, isso não tem nada de errado, mas isso vai exigir que este partido, que essas pessoas entendam a dimensão e a complexidade do desafio e estejam dispostos a rever antigos paradigmas, antigos conceitos, e entender que o bolsonarismo é uma força que está aí à espreita, que a extrema-direita se fortaleceu nas urnas, chega ao Congresso. A gente não tinha uma bancada de extrema-direita e agora a gente vai ter. E essa bancada vai dar trabalho. Então, tudo isso vai exigir muito tirocínio e muita capacidade de diálogo por parte do governo que entra. Então, sim, um momento histórico e um desafio igualmente histórico. Perfeitamente. Vera Magalhães, nossa comentarista. Hoje, todos os olhos agora voltados para Brasília. O presidente Lula deve deixar o hotel em que ele está hospedado em instantes. Rolls Royce já está ali preparado. Faz sol em Brasília. Um dos motivos, uma das variáveis, né, que a equipe estava levando em conta para decidir se vai ter o transporte no Rolls Royce ou não é o tempo. E tá um solzão. Tô vendo aqui imagens da Globo News, as pessoas ali na Praça dos Três Poderes, imagino que muito gratas com uma mangueirada de água agora que estão tomando ali para dar um alívio no calor e tal. Bom, seguimos acompanhando a cerimônia de posse. Vera volta mais tarde para comentar os discursos de Lula, que devem ser 3, né, Vera? Isso, ele deve fazer 3 discursos, tem toda essa passagem diferentona da faixa, então o que não vai faltar é assunto pra gente. Muito bem, obrigada por enquanto, um beijo e até mais tarde. Para você também, um ótimo ano para você, minha amiga. Feliz ano novo.